Bandas marciais. São mais que simples agrupamentos musicais. Elas são a trilha sonora de momentos históricos, manifestações culturais e celebrações cívicas em todo o mundo. A banda marcial moderna se desenvolveu a partir de bandas militares europeias formadas no período barroco, parcialmente influenciadas pela tradição musical do Império Otomano, iniciado pelo Sultão Omar I. Império esse que durou de 1299 a 1923 e dominou o Oriente Médio e parte da Europa em seu apogeu. O viajante do século XVII, Evliya Çelebi, observou a existência de mais de 40 guildas de músicos em Istambul, na Turquia. No século XVIII, cada regimento do exército britânico mantinha sua própria banda militar. Relatos históricos, como a tomada de Jericó narrada no Antigo Testamento, já mencionam o uso de instrumentos de sopro e percussão em contextos militares e cerimoniais. No ambiente caótico do campo de batalha, os instrumentos musicais eram o único meio de comandar os homens a avançar, ficar de pé ou se retirar. No Brasil, a tradição das bandas de música começou a se consolidar com a chegada da corte portuguesa em 1808. O rei Dom João VI trouxe consigo músicos e uma banda militar, o que teve grande impacto na música nacional. A partir do final do século XIX e início do século XX, as bandas proliferaram por todo o território brasileiro, tornando-se parte essencial das manifestações culturais e cívicas das cidades. No Brasil, sua presença é marcante, ecoando nas ruas em desfiles, festivais e solenidades, carregando consigo um legado de disciplina, arte e identidade comunitária. Além de entreter, elas moldam gerações, formando músicos, educando cidadãos e cultivando valores como dedicação, respeito e trabalho em equipe. Trazendo, portanto, seus componentes e apresentando para as autoridades, Banda Marcial Municipal de Promissão. Formada por músicos, todos residentes em Promissão, a Banda Marcial se destaca pelo alto nível musical, na execução do seu repertório composto por marchas militares. A viagem de nossos heróis começa no coração de Promissão, onde a música não é apenas um som, mas uma identidade. Pelas ruas da cidade, as notas e os ritmos da banda marcial ecoam há 4 décadas, marcando momentos, formando gerações e contando histórias que se entrelaçam com o próprio espírito da comunidade. Mais do que uma tradição, a banda é um símbolo de resistência, arte e pertencimento. Essa aventura surgiu a partir do sonho de alguns garotos que tinham um imenso amor pela música, que em meados de 1985 tomaram uma decisão que mudaria suas vidas: criar uma banda marcial. E então, em 17 de maio de 1985, durante a administração do prefeito da época, Américo Golfieri, o município criou a Banda Marcial de Promissão. A Banda Marcial Municipal de Promissão, eu acho que foi uma luta assim que a gente nem esperava que acontecesse, né? A gente tinha uma banda lá na escola do Orlando Donda, naquela época, que era um instituto de educação aqui em Promissão. Quando a gente tocava no instituto, a gente já estava formando um grupinho lá já. Então já tinha os alunos da escola que queriam aprender, que como a gente já estava indo para esse caminho também, né? Então o que aconteceu? A gente começou a formar uma banda na escola não só para tocar no dia 7 de setembro, mas também uma coisa mais contínua. E a gente tinha o sonho de montar uma banda porque
a banda que a gente tinha era uma banda de escola, né? Não tinha muita infraestrutura, não tinha muitos músicos. E a gente se apresentava em outras cidades, né? E aí havia banda grande como o Senac de Marília, a banda do Liceu Noroeste de Bauru. E era aquele sonho, né? Pô, será que a gente vai chegar nisso um dia, né? E a gente queria também fazer com que eles, os meninos da escola, criassem esse hábito de ir nos ensaios todos os dias, não só um mês antes do desfile e tal. E aí começou essa banda na escola. E eu lembro que a diretora da escola era a dona Rosi, e ela incentivava muito a gente, né? E ela gostava muito da banda. Então eles faziam lá, vendiam, assim, faziam promoções na escola, né? Me lembro que a gente fez um show do Vale Tudo com os alunos da escola para cantar e tal. E aí a gente arrecadou dinheiro e conseguiu comprar o sapato branco, conseguiu comprar calça, assim, já começou dali. E ela começou a nos incentivar e a gente começou realmente, até a banda, a partir desse momento, começou até já a fazer algumas apresentações aqui na região. E foi aí que começou a banda do Instituto. Só que a dona Rosi, ela foi transferida para Lins. Então, quer dizer, ela saiu da direção da escola e foi para Lins. Então, a APM da escola fazia parte do Dr. Ivo Ferreira Grama. Fazia parte da APM da escola, ajudava a escola e tal. E quando a dona Rosi foi embora, entrou outra diretora que já não dava esse apoio mais, né? Para ela não tinha interesse mais em ter uma banda permanente na escola, para ela. E foi então que a gente se sentiu desvalorizado na escola, né? E então, através do Dr. Ivo, que era político na época, né? Então nós fomos procurar ele para que ele nos ajudasse nessa questão, que ele sensibilizou também, porque ele participava ali da vida da banda na escola, né? E foi através dele que ele conversou com o seu Américo Golfieri, que na época era prefeito. E a gente já estava querendo crescer, a gente não conseguia por causa da escola. E aí no último desfile do dia 1º de maio, nós recebemos um convite para formar uma banda na prefeitura. Para nós foi o começo de um sonho, né? E aí nós fomos chamados para uma reunião com o prefeito na época, o seu Américo Golfieri, né? E com o vereador José Alves na época, vereador. Então houve várias conversas, várias reuniões para tentar a possibilidade de trazer a banda da escola para a prefeitura. Então foi aí que tudo iniciou. Criou-se a ideia de fazer a banda. Fomos chamados, fomos convidados. Aí o seu Américo fez um decreto, né, passou pela Câmara e foi criada a Banda Marcial Municipal de Promissão, dia 17 de maio de 1985. Quando começou a banda, a gente não tinha, porque foi feito um decreto até a criação da banda, até estruturar, né? E a gente ainda tocava lá com os instrumentos do Donda, mas emprestado, né? E aí não tinha uniforme também, e aí na primeira apresentação nossa foi em Mendonça, e nós emprestamos o uniforme do Navas, que tinha acabado a banda lá, e eles emprestaram o uniforme para nós. E aí a prefeitura começou a colocar as coisas, o dinheiro, os incentivos, essas coisas. Aí foi quando nós começamos a comprar instrumentos. Ganhamos instrumentos também de políticos através da prefeitura. A banda começou a crescer dali. A gente começou com 24 músicos, né? E foi crescendo. Hoje nós estamos com 120 por aí, mais ou menos. Então, todo mundo teve uma colaboração grande. Eu lembro que minha mãe, na época lá, minha mãe cuidava dos uniformes, porque a prefeitura não tinha disponibilizado ninguém para ficar cuidando de uniforme. E o uniforme rasgava, descosturava, perdia um botão, chegava lá na minha mãe: ô mãe, arruma aqui, mãe, lava esse uniforme aqui. Então foi desse jeito que a gente foi se estruturando melhor, né? Quando nós começamos, a maior dificuldade era ter músico na banda, né? Para a banda crescer e ensinar a música, né? Porque na maior parte do começo da banda, às vezes não sabiam ler música. Então a dificuldade era essa, a gente pegava o músico e tinha que ensinar a música para ele de ouvido. E a gente não tocava ainda música com arranjos musicais, né? Era mais ou menos
É só o solo, todo mundo fazia o solo, né? Mas a gente via as bandas por aí, a gente queria fazer igual eles, né? E aí a dificuldade era ensinar a música, porque até a gente também não sabia muito, né? A gente foi aprendendo ensinando. Então, você imagina 40 anos atrás, né, os recursos que tinha, né? Então a gente tirava as músicas de ouvido, né? Mas as dificuldades eram grandes, porque a gente não tinha arranjo, a gente só fazia o solo da música, né? Não tinha harmonia, era a percussão e o solo da música só. Mas essa era a dificuldade, que a gente não tinha professores, né? E na época eu tocava, então tinha poucos meninos que tocavam na época, né? Então a gente ensaiava e a gente precisava de um regente. Por quê? Porque eu não poderia tocar e reger, porque naquela época a gente já começou a participar de alguns concursos já, né? Então a banda já estava assim, participando de concurso, então tinha um regulamento. Quem toca não pode reger a banda. Então foi aí que nós convidamos a Momô, a doutora Momô, que começou a nos ajudar nesse sentido, né? Ela gostava de música e tal. E foi assim que começou. A gente começou a levar ela nas viagens para reger a banda e tal. E foi muito legal, porque ela era uma mulher, né? Então era uma coisa, uma novidade na época, né? Porque normalmente era homem, né? E ela fez muito sucesso. Ficou muitos anos com a gente aqui, nos ajudou demais. A Momô era uma pessoa conhecidíssima aqui em Promissão, tinha um carisma muito grande e uma capacidade tremenda de conquistar os objetivos que ela queria, e ela se sentiu assim lisonjeada até quando nós resolvemos convidar para ela participar. Ela nem pensou duas vezes, já se prontificou a aceitar o nosso convite. E esse convite se deu porque, na época, a gente ia participar dos concursos aí, toda a banda tinha um regente. E como o Bia tocava trompete, e o Bia, como ele era o melhor trompetista da banda, ele fazia todos os solos, não tinha como ele reger a banda tocando, né? E aí surgiu a ideia de ter alguém que substituísse ele na hora de reger a banda. Então ele ensaiava a banda a semana inteira, regia a banda nos ensaios, tudo. E nas apresentações a Momô, ela ia como regente. Ela ficou conhecida também no Brasil inteiro. E aí todo mundo chegava na cidade e a doutora, todo mundo chamava ela de doutora. Inclusive nós fomos tocar em Santa Fé do Sul, naquela época lá tinha o Zé do Prado, locutor de rodeio, e a gente tocava muito em rodeio, festa de peão, seu aniversário. E o Zé do Prado era o locutor do desfile também. Ele adorava a Momô. Era só a banda se apresentar onde ele vai dizer: hoje temos a presença da doutora aqui em Santa Fé. E era muito legal isso, cara. E assim como nossa história teve um início um tanto difícil, começar na música, às vezes, pode também ser um pouco desafiador. E nossos amigos podem ter boas histórias para contar sobre isso. Então, começando, eu fui meio que obrigado. Eu não queria música, eu queria bola, eu queria jogar bola, eu não queria tocar música. Só que aí por causa de um primo, porque o seu primo toca na banda, ele ganha pra tocar lá, que também é uma migué, que depois eu descobri que não ganha nada. E ele é exemplo, que não sei o que, você tem que entrar lá. Foi na obrigação. Só que aí nessa obrigação, peguei gosto. Um ano que eu fiquei em Promissão, peguei gosto pela música, fui embora, estudei mais aonde eu fui embora e voltei pra cá depois. E tô até hoje. A maior dificuldade foi vencer a vergonha de chegar numa cidade que eu tinha acabado de chegar em Promissão, não conhecia ninguém. Aí eu entrei numa banda que a maioria era maior que eu. Eu era o menorzinho junto com o outro menino. Nós dois éramos os menores, os outros eram tudo maior que nós, era tudo 17, 18, 16 anos. Nós dois aí tinha 10, 11 anos. Lá o primeiro instrumento que me deram foi um coralto. Acho que era o instrumento mais feio da banda. Só que também era o instrumento que todo lugar que eu chegava pra tocar, nego ia lá ver, porque ele parece com a trompa. Só que ele toca com a mão direita, e é tipo um melofone. Então todo mundo chegava,
O instrumental era tipo a admiração do pessoal. Era o instrumento mais feio, mas todo mundo queria ver como é que funcionava. Aí eu fiquei nele. Até eu ir embora daqui foi o Coralto. Aí quando eu voltei já não tinha mais o coral. Quando eu fui embora pra Birigui, eu voltei pra Birigui na verdade, aí eu cheguei lá, eu fui procurar uma banda, porque nem sabia o que existia. E chegando lá, o maestro lá falou, ó, aqui não tem o melofone, aqui o que tem é trompete, eu tô precisando de trompete, você topa estudar o trompete? Aí eu aceitei, que eu não tinha escolha, aí eu aceitei o trompete e aí comecei a estudar. Aí lá avançou bastante. Lá na minha vila tinha bastante menina, tipo, bastante amigas, a gente era em 5 pessoas. Aí entrou primeiro as 4. Aí ela ficou pra mim, vamos pra banda, vamos pra banda. Eu falei, não vou. Aí uma hora eu resolvi ir. Aí eu cheguei aqui, elas tocavam trombone. Aí eu, tipo assim, só pelo fato delas tocar o trombone, eu aceitei também tocar o trombone. E foi assim, tipo, a gente começou lá na vila, um grupinho de garotas, e veio aqui pra banda. Eu não achei difícil, eu achei fácil. Eu acho que eu sou uma pessoa, tipo, fácil de aprender as coisas. Então, no começo eu tive bastante interesse. Ainda tenho, mas foi legal no início. Tive bastante interesse em aprender. Quando eu vim para Promissão, era para passar as férias na casa da minha mãe, morava com a minha avó. Aí, dentro dessas férias, eu conheci minhas amigas, né? E morava perto de casa. Elas falaram assim, vamos com a gente lá na banda, né? Eu não sabia, porque lá em Lins não tem. Aí eu vim. Aí passou um mês, eu fiquei vindo um mês todo dia pra banda e acabei gostando. Aí eu conversei com a minha mãe sobre ficar e continuar na banda. E aí eu fiquei até hoje, faz 8 anos. Entrei com 10. O meu primeiro instrumento foi o trombone. Eu fiquei 6 anos e depois o Bia decidiu mudar, que o antigo professor estava me ensinando, que eu tinha interesse de aprender outros instrumentos. E eu acabei me apegando no instrumento e o Bia me deixou. Bom, como eu comecei, foi através, na verdade, de geração a geração, né? A gente fala. Foi minha família primeiro, os meus tios, a minha tia, né? Eles foram parte da banda. E aí foi o meu irmão mais velho, o Wilson, né? Começou a dar o início. E aí eu e o Wellington, que era o mais novo, porque queria ir. Mas a gente não tinha idade para começar. Naquela época, se eu não me engano, a gente tinha 8 anos, né? O Wellington tinha 9, eu tinha 8, que é pouca diferença de idade. E aí o Wilson começou, e aí depois o Wellington começou, né? Que tinha dado idade, o Wellington começou. E eu ficava, ai mãe, eu quero ir, e nunca ia, porque não dava. Até que então minha mãe de pedir lá pro pessoal para poder começar, porque disse que eu queria muito, eu tava ficando doente. Com 9 anos eu comecei a ir na banda. Foi uma coisa assim, surreal, porque eu era a menina menor que tinha lá. Era o pitoquinho de gente. Quando eu tive meu primeiro uniforme ainda, eu lembro que eu peguei e não tinha tamanho. Ele arrastava no chão, de tão pequenininha que eu era. E aí foi quando a gente começou a dar um início nisso. Que foi assim, uma sensação de outro mundo. Na hora que eu vi todo mundo, aqueles instrumento enorme de percussão, eu nem sabia de nada, fiquei passada. Falei, meu Deus do céu, onde eu tô? Será que é isso que eu quero? E foi aí que onde começou. Eu tinha 9 anos de idade. E nem podia ainda na época, eu lembro. Que não podia e fizeram alguma coisa lá até que eu entrei com 9 anos. E aí já começaram a vir depois outras meninas, que eu lembro que eu entrei e no outro dia entrou também uma outra menina, que aí, por incrível que pareça, era menor que eu. O primeiro instrumento, eu lembro que foi um melofone, só que eu não fiquei muito nele, não. Foi tipo 2 dias e pronto. Aí eu já fui passada pro flug, e aí do flug eu tive um conhecimento mais, e aí chegou a trompa, que é o meu instrumento atual, que até hoje eu toco. E aí foi quando eu engrenei, que inclusive foi eu e o Wellington junto. Então a gente sempre tava junto ali, eu e o Wellington fazia tudo junto. Então foi a trompa. Mas eu fui desenvolvida mesmo com o flug, que me levou a chegar na trompa. Eu comecei minha fase de músico, de banda, né?
Eu toquei na banda marcial da escola industrial na época, que era aqui onde é o prédio do SAI. E eu comecei a tocar corneta e eu era o melhor corneteiro que tinha lá. Aí eu tinha trompete também, mas eu não queria ir pro trompete, porque o trompete tinha músico melhor que eu, né? Mas na corneta eu era o melhor corneteiro. E aí eu comecei a tocar, eu tinha 11 anos, foi em 1972, peraí. E aí de lá foi pra banda do Navas, pra banda do Donda e tô tocando até hoje. Eu me lembro, assim, do meu irmão vindo do ensaio, que era um sábado à tarde, e ele tocava na banda do Instituto de Educação, hoje Orlando Donda. E o meu irmão já tocava já. E a gente estava lá no campinho jogando bola, tal, lá na vila do estádio, e aí eu me lembro que ele trouxe um trompete na bicicleta. E falou, esse trompete é seu. Né? E assim começou, né? E comecei a ensaiar, pegar gosto, ele me ensinava, tal. E foi através desse ato dele, né, de trazer esse instrumento para mim, que tudo começou. A música mudou minha vida a partir daquele momento, através daquele instrumento. Aí comecei a ensaiar na escola e foi aí que começou toda a minha trajetória, né, com bandas. Eu senti na necessidade de até... Como eu falei no Donda lá, a gente não tinha muitos músicos, né? Então você tem que pegar o da família, né? Então lá na banda do Donda tocou a minha irmã, tocou o meu irmão mais velho, o Beto, tocou o Denilson, né? E o Bia foi que se identificou mais assim com o instrumento, né? E aí logo que eu cheguei lá na minha casa lá com o trompete para ele, falou assim, ó Bia, esse trompete é seu, se vira, vai ter que aprender a tocar. E a partir daquele momento lá, criou um elo muito forte na música entre a gente, né? E aí depois, quando formou a banda, ele começou a tocar, depois foi para maestro, né? Foi para regente da banda. E sempre assim, eu cuidando dele também, né? Como eu era mais velho e eu não tinha essa dedicação que ele tinha para ser maestro, até eu ficava meio envergonhado de querer reger a banda e tal, então... Passei tudo para ele. E eu sou aquele cara que eu tô do lado dele, né? Ó, tô aqui, né? E tocando na banda esse tempo todo com ele, viajando sempre. Então criou uma afinidade muito grande entre nós, não só de irmão, né? Mas de companheiro, de amigo. Aquele cara que eu tô junto dele, ele tá junto de mim. Às vezes eu tenho dificuldade, ele tá comigo, ele tem dificuldade, eu tô com ele. Então, acho que essas coisas aí todo mundo percebe mesmo, é uma alegria muito grande ter ele como meu maestro e saber que ele começou e eu estava lá apoiando ele e ele chegou aqui até hoje na banda com maestro, fazendo um sucesso, conhecido no Brasil inteiro. Então, é uma satisfação muito grande, não só para mim, mas para minha mãe, para o meu pai, para minha família também. Aprender música é algo maravilhoso. No entanto, existem personagens que são fundamentais para isso acontecer. Eles mesmos, os professores, e eles tiveram emocionantes jornadas para nos contar. Eu comecei a dar aula na banda através do coreógrafo que vinha pra cá de Marília, que eu tinha amizade, quer dizer, eu tenho amizade com ele. Aí ele falou assim, por que você não vai dar aula lá em Promissão? Aí eu falei assim, por que não? Bora. Aí a gente tava numa lanchonete comendo batatinha, porção de batata. Aí ele falou assim, vamos lá, você conhece lá e vê se você consegue dar aula lá. Aí foi assim, ele me convidou, eu vim pra cá com ele em junho, não lembro, de 2013 e aqui eu estou até hoje. Eu vim para dar aula de percussão direta, eu não vim só para ser um músico, porque ele falou que tinha professores de todos os naipes, mas não tinha de percussão. Aí eu vim para dar aula de percussão até então. Eu entrei em 2012 na banda, eu tinha 11 anos. Aí em 2016 eu fiz 15. Eu acabei entrando na banda da Mirim por um tempo, pra arrumar serviço mesmo, sabe? Aí eu tava por lá, eu já tava na banda há quanto tempo? 4 anos na banda, eu tinha 15 anos. Tinha um grupo de pessoal aqui, eu acho que o Bia sentiu mais confiante de colocar eu como professora.
Aí um dia o Sidney, à noite, me mandou mensagem, falou, ó, Bia tá querendo colocar você como instrutora na banda. Nisso meu coração começou a acelerar, eu tava em casa com meu pai e com a minha mãe, e eu comecei a chorar e fui correndo contar pros dois que eu ia virar professora na banda, que eu ia virar instrutora. Eu fiquei muito feliz, porque, tipo, é confiança, né, que ele botou em mim. Ele tinha tanta gente, mas ele me escolheu, e isso foi legal. No tempo que eu estudei em Birigui, eu aprendi muito lá. Professor lá, tive bastante aula. Até eu ficava escrevendo as músicas na mão, que naquele tempo ninguém tinha acesso ao computador. Aí eu escrevi e levava pro maestro ver. O maestro falou, ó, aqui é assim, aqui é tal. Ele foi explicando pra mim como é que funcionava. Quando eu voltei pra cá, era o meu primo que dava aula. Eu não tinha esse negócio de dar aula. Era ele que dava aula, eu só vim pra tocar porque eu gostava daqui mesmo. Eu não gostava só da banda. Embora eu tenha nascido em Promissão, eu fui criado em Birigui. Só que quando eu vim pra cá a primeira vez, meio que eu me apaixonei pela liberdade que eu tinha aqui em Birigui. Eu não tinha nem metade da liberdade que eu tinha em Promissão. Birigui era casa, escola, banda na quinta-feira. Casa, escola, era preso. Lá a criança não tinha a liberdade de ficar saindo igual sai em Promissão. E aqui em Promissão eu ia pra sítio, ia pra rio, eu andava com os amigos, viajava com a banda. Fui pra cidade que nunca que eu iria se eu tivesse só ficado em Birigui. Isso daí fez eu ficar. Aí o meu primo foi embora, eu tava trabalhando na Promilate. E não tinha professor para colocar na banda. Aí o Bia me procurou. Aí eu aceitei, desde que eu continuasse trabalhando na Promilate. Aí eu trabalhava na Promilate até 2 horas da tarde. 2 horas eu vinha correndo para a banda da aula. Na época foi aceito isso aí. A banda só funcionava à tarde, não funcionava de manhã. E eu fiquei. Até chegou um ponto que eu optei ficar na banda. Ganhava menos do que eu ganhava na Promilate, mas por causa de eu gostar e da paixão que eu tenho pela banda, de eu ter abandonado muita coisa pela banda, eu acabei ficando. E hoje eu peguei gosto. Você vê as crianças aprendendo, é gratificante, né? Pra quem tá ensinando. Eu lembro que eu, né, no caso, eu tinha dado uma afastada na banda durante 1 ano, e aí depois eu retornei. Quando eu retornei, já tinha surgido algumas conversinhas de que eu já tava dançando, que eu poderia ser uma nova coreógrafa. E aí foram acatando tudo que eu tinha, né? Que eu tava até gravando, inclusive, vídeo no canal de dança. E aí foram acatando essas coisinhas e chegaram à conclusão de que eu poderia ser. E aí foi quando me chamaram, né? E eu levei um susto. Falei, meu Deus, ainda eu pesquisei, repesquisei, fui atrás de gente que conhecia, né? E aí eles falaram, não, Dai, vai, me deu todo o apoio. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente tá indo, as meninas estão aí. Tem meninas que estão comigo desde o início, e é tipo assim, surreal de maravilhoso, lindo de ver. Como eu já estava aprendendo o bombardino, o Bia viu que eu tinha potencial para poder continuar. No começo foi muito difícil, porque eu tive que mudar as claves. Eu tive que sair da clave de Fá para de Sol. Foi bem complicado, eu fiquei 2 meses tendo que aprender, vindo direto. E eu morava no sítio, aí era muito difícil eu vir pra cá. Foi bem complicado, mas deu tudo certo. Na verdade é assim, eu nunca tive essa pretensão, né? Até essa palavra maestro, até hoje ela me soa assim, sabe? Não que as pessoas usam essa palavra, né? Mas eu nunca me apossei dela, né? Eu sou muito simples nessa questão, porque é uma coisa que eu nunca tive como vaidade, sabe? A necessidade de ficar na frente da banda, ela veio porque a partir do momento que a banda começou a crescer, a gente começou a formar os músicos, né? E a prefeitura começou a nos dar uma condição melhor. Tanto que aí a gente começou a ter professor. E a banda só ensaiava tipo à noite, aí a banda começou a ensaiar já à tarde e à noite. Hoje a banda ensaia de manhã e à tarde, às vezes à noite, faz muita apresentação no final de semana. Mas aí começou que a gente começou a formar os músicos, né? E aí a necessidade de eu estar à frente da banda já começou realmente a ser uma necessidade, porque a gente que estava o dia todo na banda, vendo as coisas acontecer, todos os meninos começaram a ter uma referência na frente. Aí eu passei a ser uma segurança para eles, nessa parte vocês entram, aqui diminui, aqui abaixa, aqui toca mais alto, aqui. Foi uma coisa assim, não foi assim da minha vontade, né, foi da necessidade mesmo. Tem muita coisa que acontece fora da banda, que uma chegada no palanque, onde que é o palanque, quantos quarteirões são,
como que é, vai tocar quantas músicas, o ambiente não tá para tantas músicas não, vamos tocar só 2, vamos tocar só... Então essas coisas tudo era resolvido na hora ali. Então, enquanto a banda estava se trocando, eu já estava vendo toda essa parte aí. Onde que é o palanque e tal, quantos quarteirões são, para chegar na banda e falar, gente, vai ser assim, assim, a gente vai tocar aquilo. Depois que a banda começou a participar de vários concursos, né, a banda já teve um nível, assim, de disputar com bandas grandes, aí se tornou bem necessário, porque a gente tocava algumas peças já, né, que a presença do regente já se fazia muito necessário. Então a gente meio que foi se colocando, né? Mas não foi nada assim, a partir de hoje eu vou ser regente, não foi uma coisa assim que foi acontecendo. Quando eu entrei na banda, minha mãe apoiou, meu pai também apoiou. Só que depois eu fui muito independente, então eles não participavam muito da minha trajetória aqui dentro, então era eu por mim. Eu lembro que eu estudava no Donda, aí eu vinha direto da escola, um monte de criancinha a pé, a gente vinha pra cá e, tipo, depois que eu cheguei em casa, tava na banda. E pra minha mãe tudo bem, pro meu pai tudo bem. Bom, meu pai, minha mãe me apoiou muito. Minha avó, principalmente, minha avó fala até hoje que, tipo, ela me colocou na banda, mas não é isso, mas eu deixo ela acreditar, porque é legal, é bacana, ela fala isso. E se não fosse ela, entendeu? Eu tive apoio, bastante apoio da minha família, assim. Só que, como eu disse, eu sou muito independente, então eu não era muito de falar sobre a banda pra eles. Só que cada conquista que eu fazia aqui, eles ficavam felizes por mim. Principalmente quando eu comprei o meu trombone em 2017. Só que nisso minha mãe já tinha falecido. Ela não soube, mas eu acredito que ela ficou contente por mim. Meu pai também ficou muito, minha família e minhas irmãs ficou muito contente. Me apoiaram bastante. Eu acho que eu não sei o que seria sem a banda. A banda é minha família, é meu refúgio. É onde eu me sinto melhor, muito bem, na música. Eu me sinto muito bem na música. Então, eu não sei o que eu seria sem a banda. Essa é a verdade. O maior desafio de vir pra cá, de Marília, não é nem tanto cansativo, porque eu não canso aqui. O desafio é, como eu não venho de carro, eu venho de ônibus, são os horários de ônibus. Então, às vezes, tem que vir um dia antes, eu tenho que dormir aqui para ir embora no outro dia. Então, essa parte é a mais complicada. Fora isso, aqui é tranquilo. Eu fico o dia inteiro aqui, eu não canso aqui. A banda consegue fazer mudanças na vida. Eu, pelo menos com os meus naipes, né, que é a percussão, eu viro, além de professor, amigo e terapeuta deles, porque eles estão na fase de transição, né, de criança para adulto, adolescente, que é a fase crítica da vida. Então eu sempre tento conversar com eles, aconselhar para eles não fazerem coisa errada. Não só da percussão, não, eu falo em geral, mas como eu tenho mais ciclo com a percussão, é o que mais converso. Então eu tento fazer uma mudança de melhor para a vida deles, para eles não ir pro caminho errado, fazer coisa errada. Todo dia eu fico feliz, né, de vir pra banda, que eu ficava em casa, eu ficava muito no celular. Aí eu vim pra banda, distrai a cabeça, é uma segunda família, né? A gente viaja, todo mundo conversa, tem amizade, muito bom. Da banda pra mim foi muito essencial, tanto no meu particular, né, na minha vida, e tanto na vida lá na banda, porque foi através das pessoas, dos alunos, que eu consegui me reconhecer e saber o que eu quero, sabe? Crescer, se realmente eu quero na música, se eu quero na dança. E foi através também da banda que eu consegui ver e achar o que eu quero pra mim. Então, é por amor. Amor. Você sabe que aqui eu posso fazer alguma coisa para as crianças, é assim que eu penso. Então, é um dom que Deus me deu, de ensinar, de colocar essas crianças num bom caminho. Eu falo assim, sabe, é muito mais que música. Porque a gente não consegue fazer uma coisa se não for por amor. Porque não é dinheiro, não é projeção, não tem nada pessoal nisso. Nada me envaidece. O que eu quero fazer? Te ajudar. Ajudar minha cidade, ajudar as crianças. Eu sei que
elas estando aqui, elas não estão na rua, não estão aprendendo coisa errada, nesse mundo difícil que está, né? Então eu creio que a minha motivação maior aqui é eles. É eles. E se torna uma família, né? Porque você está todo dia aqui, aí eles têm a liberdade de falar coisa para mim que não fala nem para os pais, né? Então a gente se entra na sala e conversa, a gente dá passa um pouco da experiência que a gente tem, e um conselho. Eu falo que eu tenho pouca coisa assim para fornecer, né? Para dar de troco. Mas é um carinho, um abraço, uma palavra de incentivo. Eu acho que isso aí é que mais, assim, eu vou sentir quando eu não estiver mais aqui. Porque você chega num momento que você fala assim, poxa, eu já... O que eu vou conseguir mais com a banda, né? 40 anos, a banda foi um sucesso realmente, é um sucesso. A gente passou por muitos períodos difíceis, mas se eu olhar para frente e falar, pô, mas o que te impulsiona a seguir? É isso. É saber que daqui a pouco, como está todo dia aí, uma criancinha de 9 anos entra aí, ó, quero aprender a tocar. Pronto. Aí já me traz toda aquela vontade de novo. Mas é isso. Eu tenho prazer em pegar uma criança e começar a ensinar do nada, do zero, né? E eu vejo que faz bem para elas, né? E a semana passada tinha uma menininha de 9 anos que toca aqui, toca demais a menininha. Então, bom para tocar. E ela falou assim, deixa eu levar o instrumento para eu tocar para minha mãe. Então, é isso que me renova, né? Continuar até o dia que Deus quiser. Antigamente aqui em Promissão tinha uma banda de coreto, né, que a gente fala, uma banda, e eram pessoas já, músicos de idade aqui já em Promissão, e acabou, a banda acabou. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de atender os pedidos da prefeitura, porque às vezes era uma inauguraçãozinha ali, coisa de 15 minutos, e aí a banda não podia, a banda tinha que ser inteira, porque não tem como tocar só umas partes de músico, né? E aí veio a ideia de formar de novo uma corporação musical aí com menor número de músicos, né? Que conseguiria atender todas as coisas que a prefeitura, os eventos da prefeitura ou algum outro evento de inauguração, de escola. E aí nós pegamos e começamos. Trouxemos alguns músicos da época, né? De lá, e acabou que a corporação foi crescendo, foi melhorando, e aí teve que mudar o projeto, e hoje a gente usa os músicos da banda marcial, porque fica mais fácil para a gente ensaiar, né? Já são músicos escolhidos, né? A dedo, sim, porque tem música de qualidade. E a gente continua fazendo esse trabalho agora, e todo lugar que exige uma parte musical e a banda não pode ir, a corporação se apresenta. Foi feito um pedido até da época do prefeito, né? Que eles queriam valorizar mais os músicos as crianças que têm dificuldade, né? As crianças pobres, né? E aí foi criado, através de uma lei municipal, uma ajuda de custo para esses músicos. Então, todos os músicos que participam da corporação recebem uma ajuda de custo mensal, pago pela prefeitura. E a escolha dos músicos é a necessidade, né? Por exemplo, porque o músico sai da banda e, às vezes, como são os melhores músicos que a gente coloca na corporação, às vezes o músico sai da banda e que a gente vai subindo. Eu falo para eles que é assim, é como se fosse uma categoria de base do futebol. Você está lá no juvenil, lá, daqui a pouco você passa para o profissional, que é a corporação, né, que eles começam a ganhar. Então, sempre quando alguém se destaca lá na banda, né, e tem vaga na corporação, a gente já passa para a corporação, começa a ganhar um dinheirinho, ajuda e incentiva os outros também que querem também participar. Hoje acho que todo mundo gostaria de participar da corporação, mas infelizmente o projeto é só para 28 músicos. Quando eu era aluno ainda, no momento mais ia fazer um ano que eu estava na banda.
Foi aqueles troféus de madeira lá, foi o primeiro concurso que eu ganhei com a banda. E foi, tipo, né, ganhou em tudo. Foi uma festa, chegou aqui na cidade, naquela época era valorizado. Foi uma festa danada na cidade, foi festa lá, ficou quase uma semana de festa. Foi a todo lugar que eu fui embora depois daqui, eu falava, né, ganhou lá em Ariranha. E como o professor foi ver as crianças nossas ser campeão estadual. Todos os outros aí não conseguiu. Eu acho que é o troféu roxo lá, que toda a geração da banda aqui foi campeão em tudo quanto é cidade, mas foi tudo campeonato municipal. A Promissão fez um concurso. Aí o campeonato municipal você pega a banda da própria região. Agora estadual é campeão estadual da federação. E aquele ali vai ficar pra história. Pra mim foi aquele ali, foi ver as crianças comemorar. Que foi campeão em tudo lá também no estadual. E esse daí foi o que mais marcou pra mim, é o campeão estadual como professor e o Ariranha como aluno. Desculpa. Um dia mais emocionante foi quando foi nossa última apresentação, né? Comigo, com meus irmãos, que foi a despedida, que eles já iam embora para Portugal. E eu acho que o dia que ficou mais marcante foi aí. Porque até então, quando a gente estava junto, a gente não imaginava que uma hora ou outra nós três íamos para caminhos diferentes. E dessa vez, quando foi a última apresentação de que eu vi que realmente meus irmãos estavam indo embora, foi quando, tipo, pô, nós três, irmandade, tudo, desde pequeno, acabou, né? Se encerrou por aqui. Eles seguiram caminhos diferentes. Graças a Deus estão todos bem. Mas assim, é uma coisa que ficou marcante muito em mim. Que eu sei que onde eu corria, que eu precisava de uma ajuda, eu sei que eu tinha os dois. E aí ter os dois indo embora, pra mim foi tipo surreal. A hora que eu realmente vi, pô, foi embora, agora eu tô sozinha. Foi um jogo desafiador pra mim. Foi uma coisa mais tipo, Daiane, agora você tem que fazer tudo sozinha. Tipo assim, ai, você tem que resolver isso. Você não tá com seus irmãos pra resolver isso aqui agora. Vamos lá. E aí foi quando eu vi, falei, eu posso, eu consigo, sabe? Mas foi o momento mais emocionante pra mim que ficou marcado. Foi quando meus irmãos foram embora, a última apresentação. E aí teve tudo aquilo, homenagem aos dois, as pessoas falando, e aí todo mundo começou a se emocionar. E aí foi quando realmente que eu a fiz. Falei, pronto, agora daqui pra frente é eu e eu. Acabou. Eu tenho eles, só que eles seguiram um caminho diferente. E agora eu tenho que continuar daqui. Acho que foi o momento mais emocionante. Que ficou marcado e vai ser pra sempre marcado. Foi isso aí. Nossa, a banda evoluiu demais. De 2012 pra cá, eu tô há 12 anos na banda. Eu tô vendo várias gerações passando, sabe? Tipo, da minha época, só ficou, acho que hoje tem 2 pessoas da minha época até agora. Então eu vi gente entrando, vi gente saindo. E a banda, nossa, melhorou muito em questão de musicalidade, coreografia. A banda cresceu demais. E hoje nossa intenção é colocar as criancinhas de 8 anos para aprender. Isso é ótimo, acho mais fácil você colocar uma criança para aprender. Então, tipo, a banda evoluiu muito. Acho que as crianças têm mais interesse. Tá legal, a banda tá legal agora. Ó, esses 11 anos que eu tô na banda, levando em consideração que eu fiquei uns 4 anos fora, a banda evoluiu muito. A banda hoje está num nível que ninguém esperava que a banda chegaria. A estrutura da banda hoje, com os alunos, eles estão mais dedicados, musicalmente, sonoricamente. Não que a banda fosse no nível baixo, a banda já tinha um nível alto. Só que parece que hoje a nova geração veio com mais gás para querer tocar. Então a banda está com um nível bem legal, tanto que está sendo requisitada aí por vários lugares do estado de São Paulo e outros lugares também. Eu acho que a maior evolução foi na parte de não ficar uma banda só pensando em tocar, só pensando em disputar concurso. Não, a gente vai ganhar concurso, um músico aqui, ele vai ter que ser um cara profissional. Não, ficou preocupado mais com a parte social. A música é só uma forma deles ter um lugar para ficar. Então, lá antigamente, quando eu entrei, a banda era só tocar e amizade. Tocar e amizade. Tinha uns grupinhos que o grupo tal é
até aquele ali, o outro grupo tal e o outro grupo. Era 3 grupos praticamente. Então a preocupação era tocar e ganhar concurso. Hoje não tem essa preocupação de, vai ter que ir lá no concurso ser melhor que a banda tal. Não tem preocupação de ser melhor que ninguém. A gente só quer ir lá e fazer o nosso. Então, minhas filhas foi viajar, é a parte social que eu falo. Eu não tenho tempo e nem condições financeiras de levar minhas filhas para lugar nenhum. E a banda levou elas para conhecer o mar. Eu já conheci o mar por causa das minhas tias que me levou lá. Minha avó me levou, eu conhecia. Agora eu nunca ia ter uma condições de levar minhas filhas, e a banda levou. Então isso daí na parte social, a banda melhorou muito. Se preocupou mais em tipo, melhorar a vida das crianças, trazer algo de bom para as crianças, do que chegar lá e ganhar um troféu. Então, isso daí pra mim é uma melhora. Por mais que, não tá disputando concurso, não importa. O importante é o que a criança vai ter lá na frente. Porque a gente não chega aqui e fala assim, você vai ser um músico profissional, você vai ter que ir pra Tatuí, você vai ter que não sei o quê. Não. Aí eles começam a tocar música, é uma forma deles se desligar das outras coisas que às vezes é um problema. Às vezes a criança tem problema em casa, tem problema na escola, que nem no meu caso. Eu tinha vários problemas com a minha família. E a música foi uma coisa que me distanciou e me fez pensar no que eu queria pra minha vida. E isso daí pra mim é uma melhora pra banda, que eu vi no decorrer do tempo. A banda, ela me surpreende, sabe? Porque quando você... Agora nós estamos vivendo um momento assim muito especial da banda. Por quê? Nós temos um repertório que é próprio da banda. Nós temos algumas coisas que a gente faz aqui mesmo, né? Algumas ideias que vêm. Eu lanço algumas coisas aqui na banda que é resolvida ali na sala, tipo a gente tá conversando aqui. O Sidney fala, Bia, aqui, o que a gente vai fazer? Aqui você tira isso, põe isso. Esse trecho aqui a gente vai fazer desse jeito. Essa passagem de música para outra a gente vai fazer isso aqui, depois já entra aqui e tal. Então, a banda, eu acredito que do ano passado para cá, ela mudou de patamar. A banda chamou atenção a gente começou a resgatar as músicas antigas. A gente passou por tudo já, de clássico ao popular, de todas as situações que você imaginar, a banda já fez. Eu acho assim, olha, a banda tem uma característica de uma banda que eu gosto, que é a humildade. A gente sempre teve, nós nunca fomos arrogantes, a gente sempre se colocou no lugar de aprendizado até hoje. Então eu acho que isso aí foi fundamental, porque quando você reconhece que tem bandas melhores, que você se aproxima, que você quer saber o que está acontecendo lá, por que chegou, e essa história que eu estou contando da banda, eu ouço muito. Então eu vejo que é quase a mesma coisa. Todos chegam com muito esforço, né? Então, eu acho que a humildade da banda fez com que a banda crescesse, porque nós fomos procurar ajuda, nós nunca nos sentimos melhor que ninguém, e mesmo hoje que eu falo assim, não para nos engrandecer, mas a banda hoje chegou num nível assim, de apresentação como uma das melhores do Brasil, em termos de apresentação, né? Não vou falar uma parte técnica, porque a gente trabalha com músicos amadores, com crianças. Até por esse motivo que a gente parou um pouco, mudou o foco de concurso para apresentação, porque a gente quer valorizar muito a apresentação. E questão de concurso é uma coisa muito, muito técnica, e então você não vai disputar, colocar uma criança de 9 anos, ou então você tirar ela para que ela não participe do concurso, para ela não venha comprometer a parte técnica da banda, e para disputar com profissionais. Então é uma coisa injusta, né? Então a gente parou, mudou o foco nessa questão de concursos, porque a gente valoriza muito a apresentação, e foi com isso que a banda se tornou o que é hoje, né? Eu acho que a humildade fez com que a banda crescesse. Chegou um momento que a gente ouvia as pessoas falarem da banda, já não era nós que estávamos falando, né? Foi daí que a gente teve a dimensão do que o trabalho estava já bem aceito, né? Mas foi uma coisa tudo natural, nada assim, né? É lógico que a gente olha para frente e fala, poxa, eu quero ser antigamente, igual o Liceu Noroeste de Bauru. A gente quer ser igual Itacoaxetuba. Então, um fato interessante, quando a gente disputou um concurso em Andradina, e a gente ficou em primeiro lugar lá com várias bandas que a gente não ganhava, sabe? Coatá a gente não ganhava, o Liceu de Bauru a gente não ganhava, não tinha como ganhar deles. E aí, em Andradina a gente surpreendeu, a banda realmente tocou demais e tal.
e já estava no nível que nem a gente sabia. E aí o pessoal das outras bandas fala, nossa, vocês copiaram igualzinho Itaquaquecetuba, né? Mas com os músicos todos de Promissão. Então foi aí que a gente falou, pô, peraí, comparando a gente com a melhor do Brasil já, então. Mas a gente foi sentindo que as coisas foram crescendo, né? Mas com muita dedicação, muito trabalho. Foi isso. Para o futuro da banda, eu quero, claro, o mais importante, que esse projeto nunca acabe, porque ele é muito importante para a cidade, para as crianças, adolescentes da cidade. O futuro da banda, que ela sempre seja o que é hoje, o brilhante, que faz esse trabalho magnífico com as crianças, porque, querendo ou não, é uma cidade pequena e, pelo tamanho da cidade, é uma cultura diferente. Não é qualquer lugar que você aprende o instrumento, que você aprende o estilo de música nova, além daquilo que toca na rádio. Então a banda é importante para o futuro, que esse projeto continue ensinando esse caminho além do que passa na rádio, na televisão. Eu acho que o principal foi a paixão mesmo pela banda, que a banda foi o meu refúgio. Eu acho que se eu não tivesse vindo pra banda, eu não sei aonde que eu estaria hoje, porque eu não morei com meus pais, fui criado pela minha avó. Eu vim pra Promissão por acaso, porque minha avó teve que ir pra São Paulo ajudar uma tia minha. Aí meu tio aceitou cuidar de mim enquanto ela estivesse em São Paulo. E então eu sempre fiquei, minha avó, meus tios, fiquei pouco tempo com meu pai, minha mãe, eu fui ver minha mãe assim quando eu já tava com 38 anos, acho que 2, 3 anos atrás que eu fui ver ela, então de todo o tempo que eu fiquei. E aqui foi meio que a minha família, e tanto é que eu falo pra todo mundo, a minha família, tá na banda. Então hoje minhas filhas tocam aqui comigo, veio por causa da paixão que eu tenho, pelo amor que eu tenho de estar aqui. Então é a família, minha segunda família, mas se eu for analisar, eu passo muito mais tempo dentro da banda do que com a minha própria família. Então ela seria a primeira, segunda seria a minha família. Então que motivo é isso daí. Não tem você vai lá por causa disso, não, eu me sinto em casa. Então eu esqueço o que tá lá fora e aqui é o que coisa. Eu posso tocar em outras bandas? Eu toco, mas eu não tenho metade como é que fala? Metade do amor que eu tenho aqui por outros lugares. No outro lugar eu toco por tocar. Agora aqui não. Se um dia eu não trabalhar mais aqui, que eu tiver que sair para alguma coisa, eu vou continuar tentando vir tocar, porque eu não consigo me ver fora daqui. Meus tios, meus pais tocavam em fanfarra, na época que tinha o SESI, essas coisas aí. Eles passaram pelo SESI e eu vim pra banda. Na banda eu tive um primo que foi professor, um primo que foi músico, mas até hoje, se conversar o Bia fala, os ex-músicos falam. Foi no início da banda, ele tava aí. E hoje eu vejo minhas filhas, eu vejo que tá num lugar que eu me senti bem. E hoje eu vejo que elas também se sentem bem aqui, porque elas tá aprendendo o que eu aprendi. A banda é totalmente a minha família. Eu me sinto muito bem ao lado dessas crianças aqui, tipo, é a alegria do meu dia. Principalmente de viajar, eu amo viajar com essas crianças, sabe? A banda, como eu disse, é meu refúgio. Onde eu me sinto bem, eu não vejo a hora assim de ir pra banda, sabe? Pra ver as crianças, conversar. São os meus melhores amigos mesmo. É onde eu fico a minha maior parte do tempo. Então, aqui eu esqueço meus problemas, deixo tudo de lado e foco na música, que faz muito bem pra mim, não só pra mim, como pra todo mundo. A banda faz parte, querendo ou não, da minha família, né? Porque já tem bastante vínculos aqui, tem amizades, já fiz melhores amigos. Hoje agora estou numa nova geração, né, dos 2 anos para cá, e também já criei um vínculo com eles, com os alunos da percussão e da banda em geral, né, que tem amizades aqui que eu vou carregar para a vida inteira. Então a banda hoje é uma parte da minha família, né, que é vários grupos, mas aqui é uma grande parte pelo tamanho da banda, a quantidade de componentes, né. Meus irmãos, né, eu tive... Assim, o Gil foi uma pessoa que, né, foi meu companheiro até hoje, né? Aí às vezes as pessoas perguntam pro Gil, você vai tocar até quando, né? Então, quando eu vejo ele tocando na banda, pô, pra ele tá fora e eu tocando, né? Mas ele também nunca teve isso com ele toca por prazer. E eu sempre tive incentivo da minha família. Agora minha esposa, eu comecei a namorar ela com 14 anos, né? E ela tinha 12. Então você imagina, né? Essa fase toda de mocidade, tudo, né, viajando. Assim, se eu não tivesse o apoio dela, né, com certeza eu teria parado no meio do caminho, né.
Mas ela sempre me incentivou e está aí comigo até hoje. Esses dias, no desfile de 17 de setembro, eu pedi perdão para meus filhos no palanque e para minha mulher, porque sobra muito pouco para eles, né? Eu cuido deles aqui como se fossem meus filhos, tenho um pouco até de ciúmes. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque nesse decorrer de todos esses anos a gente andou perdendo algumas pessoas, né? E isso aí que me dói, me machuca, porque ficaram aqui algum tempo, né? A gente ensinando sempre coisa boa. Mesmo assim, ainda escaparam, se perderam e hoje estão em situação, alguns morreram e outros estão numa situação muito difícil. Então eu vejo que minha participação na vida deles é importante, porque como eu tenho um convívio muito grande com gente, com crianças de todas as idades, né? Essa idade de adolescente, e então eu aprendi a lidar com isso e eu meio que antevejo as situações, sabe? Eu consigo ver que, olha, não tem uma coisa errada, pode, e aí a gente encosta e conversa e tal, e traz. Então eu tenho eles como minha família assim, né? Cuido como se fossem meus filhos e faço isso aí com o maior prazer. Isso aí é uma coisa minha mesmo, né? Minha, é uma coisa que eu tenho dentro de mim que me satisfaz também, né? Então, eu acho que também a família e a amizade. E a família é muito importante de falar que é família, porque várias famílias se formaram na banda. Eu acho que teve lá mais de, acho que uns 12, 13 casamentos, né, entre músicos da banda. E esses músicos saíram da banda, lógico, depois casaram. Hoje os filhos deles participam da banda também. Às vezes até neto estão participando da banda. Então é uma geração de músicos, os filhos dos músicos, e agora um neto do músico que participava. Então e todo mundo fala, a melhor fase da minha vida foi quando a gente estava na banda. E se você também perguntar, não só para nós três aí, para mim, para o Bia e para o Sidney, sobre isso, todo mundo vai falar, a banda sempre foi uma família. E realmente foi mesmo. A palavra que concreta a banda marcial é família. Não sei se porque pra mim foi de geração a geração, mas pra mim é família. Porque foi através dos meus parentes, tio, tia, que foi quando meu irmão engrenou. Então a palavra que eu tenho é família. 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 Família sim. Família. Família, com certeza. Mais do que sons, ritmos e passos sincronizados, a banda marcial é feita de sonhos, de dedicação e de histórias que ecoam pelo tempo. Cada nota tocada e cada conquista alcançada são frutos de gerações que acreditaram no poder transformador da música. Que o espírito da banda sobreviva inspirando novos caminhos, unindo corações e mantendo viva a tradição que faz parte de todos nós promissenses. Obrigado, Banda Marcial.